Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna e todas as pessoas que estarão acessando este vídeo para cultuarem ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus por este momento, por esta grande oportunidade que temos de gravar os atos litúrgicos, a leitura da palavra, as orações, os cânticos, os louvores, os hinos ao nosso Deus, a mensagem do Senhor, e assim possamos estar sendo edificados e ao mesmo tempo adorando ao único que é digno de receber toda a nossa adoração, consagrando-nos ao Senhor, confessando os nossos pecados ao nosso Deus. Momento extremamente solene, momento de estarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do nosso Deus em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Portanto, nós devemos observar a palavra de Deus para seguirmos o verdadeiro caminho. E o tema do culto desta noite é: o verdadeiro caminho é Cristo. Por isso eu convido os irmãos para este momento de adoração ao nosso Deus, abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14. Faremos a leitura dos versos de 1 a 15. Evangelho segundo João, capítulo 14, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu destaco o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verdadeiro caminho é Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, nós chegamos na Tua presença para adorá-lo, para glorificar o Teu santo nome, pelo que Tu és, pelo Deus que o Senhor é, por tudo que o Senhor diz na Sua palavra a Teu respeito, porque sentimos, e ó Pai, testemunhamos da Tua presença em nosso caminho, nos conduzindo, nos dando a direção, nos consolando, suprindo as nossas necessidades. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou a ponto de enviar Jesus Cristo para ser o nosso caminho, para ser a verdade, a vida, e nele e por meio dele termos acesso a Ti, ó Deus, e termos, ó Deus, a certeza da vida eterna na Tua presença. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor para cultuá-lo,
para glorificá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo e para confessar a Ti, ó Deus, os nossos pecados, consagrar as nossas vidas na Tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade, ó Deus. Senhor, seja louvado, porque Tu és o único e soberano Deus, Criador de todas as coisas, que nos criou para o louvor e para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Senhor e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda adorar ao Senhor cantando um hino ao Senhor. Hino 27 do nosso inário. Louvemos ao nosso Deus. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao Teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E Tu, pecador, que vagueias, que fazes ao Teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Passemos ao momento de contrição e confissão de pecados. Eu convido os irmãos a, nesse momento, colocar-se na presença do Senhor e fazermos a leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura dos versos de 11 a 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. Leitura alternada. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero destacar o versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao fim dá em caminho de morte. Este filho pródigo, essa parábola tão bela da palavra de Deus nos mostra que muitas vezes fazemos escolhas que dão em caminhos de morte. Mas como é bom sabermos que temos um pai que recebe de braços abertos seu filho. E conforme a parábola termina com as palavras desse pai: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como é bom sabermos que encontramos perdão em Deus, que está de braços abertos, nos esperando para nos conduzir a Ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, que sempre nos propõe o caminho a seguirmos. E assim possamos seguir esse caminho. Eu convido os irmãos, então, nesse momento de contrição, ainda em confissão, colocando a nossa vida na presença de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, vamos orar ao Senhor. E se porventura você está andando em caminhos que dão em caminho de morte, se porventura você está como esse filho pródigo, que andava nos caminhos do Senhor e hoje está perdido, peça perdão a Deus, confesse os seus pecados e volte para o caminho do Senhor. Ele certamente está com os braços abertos para receber todo aquele que se arrepende e volta e deixa os seus pecados. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu convido a Letícia para nos conduzir numa oração de confissão de pecados. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos e te glorificamos, ó Deus. Diante de ti estamos, ó Pai, percebidos de que nada somos, ó Deus, percebidos de que temos pecado diante de ti, percebendo, Senhor, que mesmo que tentamos, mas não conseguimos atingir a tua gloriosa santidade, ó Pai. Nós vimos aqui agora, Senhor, diante de ti,
reconhecidos, Senhor, de nossas falhas, de nossas fraquezas, ó Pai, nos colocar mais uma vez diante de Ti, te suplicando o Teu perdão, ó Deus, te pedindo, ó Pai, que nos ensine a viver neste mundo, Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Amém. Nos ajude, Senhor, a sempre voltar para Ti, a perceber onde estamos errando, ó Deus. Nos ensine o caminho de volta, ó Pai. Nos ajude a perceber, ó Deus, onde temos falhado, onde temos caído, ó Pai, para que possamos regressar, retornar. Mais uma vez te pedir perdão, ó Deus, porque infelizmente é o que temos, ó Deus, nesse momento de vida nessa terra, ó Pai, onde vivemos, temos que conviver com essa falha, com esse pecado, ó Pai, mas nós te agradecemos pela Tua salvação, ó Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo, ó Deus, e por meio dele, ó Pai, nós temos essa escolha, nós temos essa possibilidade de voltar, de nos arrepender, Pai, de mais uma vez tentar fazer a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pelo Teu grande amor por nós. Te pedimos, ó Deus, que olhe para nós pelo filtro do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Como o Senhor mesmo destinou que seria, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos escolheu, Pai. Amém. Continue conosco, nos ajudando nesse nosso processo de santificação nessa terra. E é isso que eu quero deixar diante de Ti, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor o hino O Salvador Espera, hino 197. Assim como o Senhor desta parábola, esse hino vai mostrar que o Salvador nos espera. Louvemos ao nosso Deus. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, e há de outorgar-te seu pleno perdão quando afinal ele entrar. Oh, quantas vezes Jesus te chamou e agora Ele volta a chamar. Real salvação com seu sangue comprou, para de graça te dar. Se Cristo adentrar esse teu coração e em tua vida reinar, que paz infinita, que satisfação sua presença te dá. Oh, quantas vezes Jesus te chamou e agora Ele volta a chamar. Real salvação com seu sangue comprou, para de graça te dar. Passemos ao momento de consagração ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 116. Farei a leitura, peço que a igreja acompanhe esta leitura. Salmo de número 116. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor,
porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor e na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu destaco os versos de 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Versículo que no número 18 ele repete. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que podemos dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, a não ser cumprir os nossos votos ao Senhor. Votos que publicamente professamos diante dEle, de andarmos na sua lei, nos seus caminhos, de consagrar a nossa vida a Ele. Cumpra o voto que você fez, meu irmão e minha irmã, ao Senhor. Coloque-se na presença do Senhor dia a dia. Essa é a forma que nós temos de dar ao Senhor a retribuição devida pelo grande amor dele para conosco. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor. Momento também de consagração de dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que estiverem preparados, façam isso entregando a tesouraria da nossa igreja para podermos honrar os compromissos do Senhor. Esse também é um voto que fazemos diante do Senhor quando fazemos a nossa profissão de fé. Sustentar a casa e a obra e trabalho do Senhor. Vamos em consagração ao nosso Deus, louvá-lo, glorificá-lo com 2 cânticos. Eu convido os irmãos para fazermos nesse momento, o nosso momento de consagração ao nosso Deus. Louve ao Senhor com esses 2 cânticos. Jesus Cristo mudou meu viver.
Posso pensar nos meus planos, pros dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho, tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar. Depois de termos louvado ao nosso Deus por esses dois cânticos maravilhosos, vamos fazer uma oração de consagração a Deus, consagrando os dízimos, as ofertas ao Senhor e meditando nessas palavras que acabamos de cantar ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que supre as nossas necessidades. E nesse momento em que consagramos as nossas vidas diante da Tua presença, nós queremos rogar, ó Pai, que o Senhor realmente possa nos dar condições de honrarmos a Tua palavra, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Para isso, ó Deus, nós precisamos do Teu sustento, para isso nós precisamos realmente que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor transborde em nossa vida, Pai, aquilo que nós necessitamos, e assim a gente possa sustentar a Tua obra, a Tua causa, e ser fiel ao Senhor também nesta área financeira. Rogo a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos e irmãs que porventura, Pai, estejam nesse momento desamparados, desassistidos no seu trabalho, por falta de emprego, por falta de renda, por desse momento tão difícil que estamos passando. Se há alguém, ó Pai, algum irmão ou irmã nessa situação, nós rogamos que o Senhor haja com provisão. O Senhor abra as portas, ó Pai, de trabalho,
para que esses irmãos possam ganhar o seu pão diário e também, ó Pai, contribuir na Tua obra, na fidelidade ao Senhor. Abençoe aqueles, ó Pai, que porventura estão impedidos de assim fazerem, e abençoe aqueles, ó Pai, que estão ainda corações endurecidos, que ainda não entenderam o que diz a Tua palavra, para que possam, Senhor, adorar ao Senhor também nesta área financeira, sendo fiéis à Tua palavra, honrando ao Senhor. Abençoe a todos nós, ó Pai. Prepara-nos agora para ouvir a Tua mensagem, através do Teu servo. Usa-o com poder e graça, que ela alcance, ó Pai, aquilo que nós precisamos e necessitamos de ouvir do Senhor nesta noite. Abre os nossos olhos, direciona os nossos passos e os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus por meio do reverendo Bruno Alcântara, da 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos, do nosso presbitério. Grande amigo, formou comigo no seminário e gentilmente atendeu o convite, gravando este sermão para a nossa igreja. Ouçamos atentamente a palavra do nosso Deus por meio de seu servo. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos e hoje eu gostaria de expor o texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 8. Provérbios, capítulo 14, verso 8, a palavra do Senhor nos fala que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Olhando para esse texto, eu me lembro desses filmes de ação que nós temos costume de assistir, onde os personagens precisam pisar no lugar certo para não disparar uma armadilha, mas é necessário que cada personagem meça bem os seus passos e saiba muito bem onde vai colocar o pé. É mais ou menos isso que esse texto tem nos mostrado, que nós devemos conhecer os nossos passos, que nós devemos conhecer o nosso caminho. E essa é a verdade que eu gostaria de expor nessa noite. Meu irmão, conheça o seu caminho. Esse texto nos apresenta um contraste entre a sabedoria do prudente e a estultícia dos insensatos. Em primeiro, ele nos apresenta a sabedoria. E sabedoria é essa capacidade de conhecimento, de experimentar. Mas o Antigo Testamento, ele nos mostra uma utilização mais rica ainda dessa palavra sabedoria. Ela pode ser entendida de 3 formas diferentes. A primeira delas é como um conjunto de características, tanto intelectuais quanto morais. Então, sabedoria, ela vem preenchida de discernimento, essa sabedoria ela vem preenchida de domínio próprio, ela vem preenchida de diligência, ela também está preocupada com um caráter ensinável. Quando nós olhamos para a sabedoria na Bíblia, nós percebemos que ela percorre uma gama muito grande de qualidades, e todas essas qualidades são unidas. E quando uma pessoa usa bem dessas qualidades, ela é tida como uma pessoa sábia. Mais do que isso, a sabedoria ela é entendida como uma visão de mundo, ou cosmovisão, como nós temos costume de chamar. Ela é estruturada em cima de grandes princípios, de grandes pressupostos, como por exemplo da criação. A sabedoria do Antigo Testamento ela pressupõe que existe um Deus, que é um Deus não só um Deus distante ou uma força, mas é um Deus criador e pessoal. Ela leva em consideração de que existe queda, de que o homem caiu e precisa de redenção e que Deus tem um plano de redenção. Esses são pressupostos que montam a estrutura filosófica do povo judeu e que deve formar a nossa estrutura de ver o mundo, a nossa cosmovisão. Portanto, ela é preenchida por valores e princípios que nós encontramos nas Escrituras. Nós não temos como dissociar a sabedoria do Antigo Testamento com a sabedoria que é passada por Deus através da sua revelação. Nós também percebemos a sabedoria no Antigo Testamento como a observância ou como a experiência. Todos os relacionamentos, todas as relações que o homem trava
com o outro, com Deus, com a natureza, são laboratório para que ele cresça, para que ele conheça mais a respeito de si mesmo, para que ele conheça mais a respeito de Deus, para que ele conheça mais a respeito dos outros, para que ele conheça mais até da própria criação. Tudo isso é laboratório para a sabedoria de alguém que é prudente. A sabedoria também é enxergada como um tipo de literatura, como nós enxergamos ali os provérbios, Eclesiastes, é um tipo de literatura. Tudo isso faz parte da compreensão a respeito da sabedoria. E aí o autor desse provérbio faz questão de apontar que a sabedoria do prudente é conhecer ou entender o seu caminho. Entender talvez seja uma das palavras mais importantes desse nosso texto. Ela tem referência a essa compreensão que nós temos a respeito da vida, a respeito das coisas, essa percepção que nós temos do nosso próprio caminho. É a ideia de você averiguar, de você sondar o seu próprio caminho. A primeira vez que essa palavra é usada na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 22, quando o Senhor fala a respeito de Adão e Eva: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Logo, conhecer e entender está ligado a essa percepção, está ligado ao ato de meditar a respeito da própria vida, em comparação com os princípios da própria sabedoria. É colocar o seu próprio caminho em comparação com essa sabedoria que o Senhor nos deu. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, Salomão nos fala: de tudo que tens ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Entende, meu irmão? Quando você coloca a sua vida em comparação com os princípios e valores que o Senhor aponta como sendo princípios de grande sabedoria, que geram vida, que gera alegria, você está cumprindo aquilo que um homem prudente faz. Aquilo que faz parte do que o torna sábio. Nós precisamos então sondar, meditar, compreender, comparar o nosso caminho com as Escrituras e com os princípios que o Senhor nos ensina nela. O que esse texto nos ensina é que o homem prudente precisa conhecer o seu caminho. Que o homem prudente, antes de tomar as decisões da sua vida, ele olha, ele sonda os seus caminhos, as suas intenções, e só então toma partido, só então toma uma decisão. É a postura que um homem tem em relação à sabedoria que vai determinar que tipo de vida esse homem deve ter. Por isso nós reafirmamos o que o texto bíblico nos ensina. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Do outro lado desse texto, do outro lado dessa compreensão, está o contraste que esse Provérbios quer nos passar. Que se de um lado a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, do outro lado a estultícia do insensato é enganadora. Do outro lado, a estupidez do tolo engana tanto aqueles que estão ao seu lado como a si próprio. Esse versículo está entendendo isso como a sabedoria dos insensatos, se a gente pode falar assim, ou a cosmovisão, a forma como eles enxergam o mundo e olham para si mesmos e entendem que esse é o modo correto de se viver. Nós percebemos um contraste tanto de estilo de vida como de visão de mundo sendo demonstrado através desse provérbio. A palavra que nós enxergamos como enganadora ou como fraude demonstra um estilo de vida pautado na mentira, na enganação. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse contraste de pessoas, de ideias, nós enxergamos muito do mundo que nós também vivemos. Assim como no tempo do autor desse provérbio, hoje em dia nós podemos facilmente entender, ver esse sistema intrincado de enganação, de mentiras, de fraude. É um estilo de vida baseado numa forma de ver o mundo. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, verso 21 e 22, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
A sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria que faz com que as pessoas valorizem essa esperteza, chamem de um jeitinho. Isso é estilo de vida de uma pessoa insensata, de uma pessoa que está tentando enganar os outros e, com isso, enganar a si mesmo. É por isso que nós devemos exaltar a sabedoria do prudente, que sonda o seu caminho, não anda por caminhos enganadores. Esse texto nos ensina que as aparências enganam, e que elas enganam o tolo, e que elas enganam aquele que busca viver enganando os outros. Irmãos, isso é uma verdade que nós podemos observar em várias áreas da nossa vida, em várias situações. Como nós olhamos para o nosso mundo hoje em dia, para a nossa política tão dividida, mas que está coberta de gente cheia de mentiras, tanto de um lado quanto de outro, que se cobrem de falsidade, que valorizam o engano como se o engano fosse bom, como se viver enganado e enganar aos outros entregasse ou levasse alguém a viver uma vida que seja boa, que agrade a Deus, ou que seja bom para os outros, ou que seja bom para si mesmo. Irmãos, esse texto, por mais que tenha sido escrito muito tempo atrás, ele fala para nós hoje, ele exige de nós atitudes para agora. Homens de caráter moral não ensinável, homens de caráter moral insensível. Esses homens tentam ludibriar e criar um sistema de enganação e acabam enganando a si mesmos, porque a estultícia dos insensatos é enganadora. Eu assisti uma entrevista essa semana do cantor Rodolfo Abrantes, que já foi vocalista de uma banda muito famosa chamada Raimundos, uma banda que proferia músicas que apontavam para um estilo de vida promíscuo, um estilo de vida enredado em toda essa mentira que o pecado estrutura para os homens. E esse cantor foi perguntado por que ele não cantava mais aquelas músicas agora que ele era crente? Será que Deus tinha raiva daquelas músicas que ele cantava? Ele deu uma resposta que fala muito a respeito de sondar o seu próprio caminho. Ele disse, olha, naquele tempo eu vivia e cantava a mesma verdade. Aquilo era verdade para mim, toda a vida promíscua que eu cantava era aquilo que eu vivia. Mas a partir do momento em que eu conheci a verdade, diz o cantor, e ele diz mais que a verdade não é um fato, a verdade é Jesus. A partir do momento em que ele conheceu a verdade, ele mudou o seu proceder, mudou de mente, mudou de coração. E por isso que ele não canta mais aquelas músicas, porque a trilha sonora da vida dele hoje é outra. Ele não só sondou o seu caminho e mudou de vida através da ação do Espírito Santo, é algo que ele fala muito na entrevista, de como Deus o encontrou. Mas, mais do que isso, ele continua hoje, mesmo sendo um cristão, sondando o seu próprio caminho como um homem sábio, mudando de direção, mudando de opinião, assim como um crente deve fazer. Por isso, meu irmão, eu quero ressaltar mais uma vez, conheça o seu caminho. Olhe para a sua vida, olhe para os seus valores, olhe para a sua conduta, olhe para as suas palavras, para os seus pensamentos. Será que eles estão em conformidade com a palavra do Senhor? Será que eles estão em conformidade com os princípios que o Senhor nos ensina através da Escritura? Você vive de forma prudente, conhecendo o seu caminho, ou de forma tola, vivendo uma vida de enganação? Colocando tudo isso em atitudes, você deve, em primeiro lugar, sondar a sua vida, conhecer o seu caminho e contrastá-lo com aquilo que a palavra nos ensina nas Escrituras. E aí, ao invés de viver aos moldes do mundo, ao invés de dar desculpas para viver uma vida pecaminosa, um homem sábio procura ser diligente no trabalho do Senhor. Um homem sábio controla sua ira,
Um homem sábio controla os seus sentimentos, as suas emoções, controla a sua língua. Um homem sábio procura ser ensinável. Um homem sábio procura ser humilde diante da presença do Senhor, da palavra do Senhor, dos homens de Deus. Um homem sábio estuda as Escrituras, porque sabe que é ali que ele vai encontrar a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria conforme o mundo, mas a sabedoria que realmente gera vida. A sabedoria daquele que sonda os seus caminhos, olhando para as Escrituras, olhando para esses princípios e valores que o Senhor nos ensina como princípios de vida. Um homem de Deus entende que a palavra de Deus é maior do que ideologias, é maior do que filosofias. E é por isso que antes de tomar qualquer decisão, ele procura ter um pensamento bíblico, um pensamento que surge do Evangelho, que surge da palavra de Deus, para viver e tomar suas decisões. Uma pessoa sábia escolhe seus passos baseado no seu conhecimento moral, o conhecimento de si mesmo, porque a sabedoria do prudente é conhecer o seu próprio caminho. Conheça o seu caminho. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Temos sido grandemente edificados pela palavra do nosso Deus e que Deus realmente nos ensine a observarmos os nossos caminhos, nos dê sabedoria para seguir pelo caminho correto. Vamos, nesse momento, glorificar ao nosso Deus, tendo sido edificados pela palavra, glorifiquemos ao Senhor com o hino A Conversão, hino de número 334 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor, glorifiquemos ao nosso Deus através deste hino. Longe, longe do meu
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Pai, que foi lida e foi exposta nesta noite, foi pregada ao Teu povo, por todos os atos deste culto. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Senhor pela bênção que temos de nos reunirmos, ó Pai, ainda que de forma online, mas abrir a Tua palavra, sermos edificados, orientados, exortados por ela. E nós Te louvamos porque o Senhor é aquele que vela por nós, é aquele que está zelando pela nossa vida, aquele que está nos guardando, nos protegendo. Faça-nos observar a Tua palavra, ó Pai, que ouvimos nesta noite, e andarmos por caminho de sabedoria, caminho que conduz à salvação, e este caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, fortalece a nossa fé, abençoa, Pai, a nossa vida para que possamos não entrar em tentação, mas sermos livres do mal pelo Senhor mesmo, pela Tua graça sobre nós. Conduza-nos pelos caminhos eternos. É a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bondoso Deus e Pai, e que a eterna consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, Igreja do Senhor, e sobre todo o povo de Deus, por toda a terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar. Até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Eu quero passar apenas o aviso aos irmãos de continuarem em oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos enfermos, pelos necessitados, nesse momento tão difícil de pandemia, orar pelos nossos governantes e continuem intercedendo por esse momento, né, irmãos, que estamos passando, para que brevemente possamos estar com a nossa vida normalizada, né?
Esse é o nosso desejo, estarmos congregando juntos novamente, tendo liberdade de cultuar ao Senhor em comunhão com os irmãos. Como isso tem mostrado que é tão importante para nós. Às vezes nós só damos valores a essas coisas quando a gente realmente perde, né? Temos a falta, a ausência, e a gente percebe o quanto era importante esses momentos. Então, que Deus abençoe essa nossa nação, todo mundo, para que a Igreja do Senhor possa estar junta novamente, presencialmente, louvando ao Senhor. E ore também pelos enfermos da nossa igreja, pelas pessoas que têm sido colocadas aí no grupo de oração, para que Deus venha com provisão, com cura, abençoando essas pessoas também. Ore pela vida da nossa igreja no geral, pelos jovens da nossa igreja, por aqueles que estão chegando, pelo sustento da nossa igreja. Coloque a Igreja Esmirna e todo o nosso presbitério, toda a IPB, todas as igrejas nas mãos do Senhor, porque estamos passando momentos difíceis, precisamos ser fortalecidos pelo nosso Deus, e Deus age, Deus ouve as nossas orações. Então ore muito, ore nesse tempo, use esse tempo para colocar-se na presença do Senhor. Continue acompanhando aí essa série de estudo, participando e sendo abençoado pela Palavra de Deus através desses estudos, o que somos, o que fazemos, às sextas-feiras, 19h30. Acompanhe também a Escola Dominical, transmitida pelo presbítero Danilo, da IPB Betel, que tem aí se dedicado, se esmerado e dado aí o estudo agora da carta de Tiago, a Epístola de Tiago, tem sido bênção também. Então, não deixe de participar. Escola Dominical, culto, estudos bíblicos, a nossa vida, ainda que online, trabalho eclesiástico, a nossa vida continua a pleno vapor. Então, irmãos, e agora com a grande oportunidade que temos de mais tempo, estarmos estudando, estarmos em oração, intercessão pelo nosso país, pela nossa igreja, por todo mundo. Momento de intimidade com Deus. Que Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, estamos à disposição dos irmãos. Basta ligar, procurar. Estamos ao inteiro dispor de toda a igreja. Deus abençoe a todos. Uma boa semana na paz do Senhor. Amém.